pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao TBcast Entre Humanos, o podcast que fala exatamente sobre o que importa, as pessoas. Aqui, nós acreditamos que cada pessoa é única e cada história importa. Antes da gente começar, não se esqueçam, curte, comenta, compartilha e liga o sininho para não perder nenhuma notificação. O mais importante, vocês conhecem a Tebeluce Target? Sim, a Tebeluce Target é uma consultoria de recrutamento, seleção e alocação. Alguém sabe o que é alocação? Alocação hoje a gente fala como se fosse a terceirização. Então são profissionais que ficam dentro dos clientes fazendo o processo ali e as suas atividades. Na Tebeluce Target nós fazemos todo o processo de forma mais humanizada possível, utilizando a inteligência artificial, mas levando em consideração a parte humana, que é o que mais importa. Em 72 horas, você já tem os seus primeiros candidatos. Quer saber um pouco mais? Aqui na tela, corre, tem o QR Code, vocês vão ter todas as informações. Vai ser um prazer atendê-los. É com muita honra, mais uma vez, que eu recebo vocês duas aqui, de novo, é um enorme prazer ter vocês, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Obrigada, tá, pelo convite. É um prazer imenso estar de volta. Que bom. Obrigada, tá? Passo as palavras da Gi, as minhas palavras. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre uma coisa que a gente tem visto muito aí no mercado, que é a questão das pessoas e das empresas que vêm com uma história mirabolante, né? Um conto de fadas, e quando a gente descobre a realidade não é bem isso. Então eu queria deixar aí para que vocês me trouxessem essas informações, até mesmo para que a gente debatesse um pouco sobre o nosso dia a dia. O que acontece com esses processos onde na entrevista o profissional é um super-herói, uma super-heroína, e quando ela chega para trabalhar, a gente descobre um monstrinho. O que está acontecendo? É muito interessante isso, porque eu vejo muitas pessoas comentando uma frase de forma muito frequente no LinkedIn, que é: pessoas boas se sentem ruins no que fazem, porque pessoas ruins se vendem melhor, né? Então eu acho que é a venda, é a lábia, né? Aquele vendedor que quer te vender aquele produto a todo custo, independente se o produto é bom ou não. E a venda de um serviço também é assim, de um trabalho também acontece dessa forma, né? E eu acho que vai muito do profissional de recrutamento pegar também, né? Esse profissional tá falando demais. Acho que é uma questão de desconfiar e aplica um teste técnico para entender se o que essa pessoa está trazendo de informação realmente é o que ela conhece. E eu sinto que tem vindo cada vez mais essa movimentação de aplicação de testes técnicos também dentro de processos para tentar entender se o que aquele profissional realmente está trazendo é o que ele sabe fazer ali, né? Dentro da sua experiência, dentro de um processo, realmente. Sim. Sim, eu como gestora tenho bastante propriedade para falar sobre isso, né? Eu que faço ali desde a etapa de recrutamento, o treinamento e até acompanhando mesmo o dia a dia, né? Eu percebo muito disso, né? Às vezes é realmente vendido algo e no dia a dia a entrega não chega, né? Então, Sim. será que vale tudo por uma vaga? Exatamente. Você acaba prejudicando não só o seu profissional, né? Porque você acaba, infelizmente, hoje, principalmente voltado para a parte de RH, existe uma comunicação muito próxima, né? Então, não dá para você fazer qualquer coisa que as empresas conversam, a gente tem essa questão dessa comunicação muito mais próxima, e isso realmente impacta, né? Então, hoje eu conheço a empresa A, a empresa B, e o funcionário saiu da empresa B e foi para a empresa C, dizendo que. Então, a gente consegue ter essa informação. E isso, principalmente para você, Gi, eu acho que é o grande impacto, né? Porque a gente se depara com situações onde você realmente vê uma destruição, né, profissional, porque ninguém sabe tudo, né? Ninguém Sim. tem o potencial, assim, de uau,
você tá aqui para aprender, você tá aqui para se desenvolver e não tem problema, né? Não é errado errar. O Uhum. errado é você omitir ou mentir uma Sim. informação, né? Sim. E é muito prejudicial isso, né, de falar mais do que realmente faz, porque esse profissional ele fica queimado no mercado, né? Muitas pessoas pensam que não, mas os recrutadores e as empresas, eles conversam entre si e eles pedem cartas de recomendação, né? Então, a partir do momento que você se queima em uma experiência, logo você não tem essa recomendação para ser realizada. E as pessoas pensam que isso já é algo defasado, mas tem muitas empresas que ainda fazem esse processo de ligar para o ex-gerente, perguntar: e aí, como é que era o seu funcionário quando ele trabalhava com você? Você me indicaria ele? Então, ainda tem essa movimentação, né? E eu acredito que as pessoas que fazem esse tipo de venda, mas mais voltado pro, vou falar mais do que eu realmente sei, ela não pensa no depois, no que realmente Sim, vem depois, sim. né? Apesar da LGPD, a gente tem toda a questão de não poder passar muita informação, né? Nesse contato, por exemplo, principalmente o RH, você não pode desabonar o profissional, mas fica nítido, né? Ai, como que era esse profissional? Hum, Então, Uhum, são gatilhos que nós utilizamos para não dizer o que realmente a gente quer colocar em jogo, né? Então, sim. isso faz diferença, isso tem impacto dentro do processo. Algo que eu costumo dizer é que, assim, quando a gente contrata um profissional que não tem ali tanta experiência e ele entrega algo pra gente, a gente fica muito feliz, né? Sim, Nossa, a gente se sente assim, fiz a escolha certa. Agora, quando a gente contrata ali um profissional que já tem uma bagagem, que traz ali algumas promessas, e quando isso não acontece, a gente fica realmente chateado, né? Assim, até que sim, frustrado, né? sim. E acontece que a pessoa ela não consegue se reter, né? Ela acaba não se vinculando a uma empresa, ela vai pulando. Isso é sim. muito ruim, né? E aí vem aquela questão, a gente até pode levar isso em consideração, que a gente acaba escutando também. Ah, e tem problema eu ficar mudando muito de emprego? Tudo depende. Tudo Depende depende. Uhum, exatamente desse ponto. Quais foram as suas entregas? Quais foram exato. os seus resultados Sim. naquela empresa, né? Você participou de uma implantação? Foi alguma coisa relacionada ao seu dia a dia? Sim, até É, porque tem muitos profissionais que eles são contratados de forma freelance, né? sim. Tem muitos profissionais que são contratados para um projeto específico. Então, realmente, tá? Tudo depende. Sim, e aí a gente consegue exatamente nesse ponto tanto essa venda para o currículo quanto essa venda para o LinkedIn. O difícil é quando a gente tem essa visão do profissional que ele vende mundos e fundos. Eu vou dar um exemplo, vocês duas sabem. Eu sou um profissional generalista, eu sou um gestor, eu sou uma gestora, eu sei fazer tudo, mas quando a vaga pede algo operacional, eu acho um absurdo. Então, a gente tem essa questão, né? Será que realmente esse profissional é um bom líder, né? Por que esse profissional, infelizmente, nas 2 últimas experiências, nas 3 últimas experiências, ele teve muito esse pico, né, de oportunidades. Ele realmente, o que todo mundo fala, ficou pulando, né, de emprego. O que realmente será que aconteceu? Eu acho que nesse caso a gente não tem tanto impacto, né, para Uhum, dentro da carreira desse profissional, quando a gente tem um motivo, né? Quando a gente tem o resultado em si. Porque a gente tem profissionais que têm resultados maravilhosos em pouquíssimo tempo, em 1 mês, 2 meses, o profissional já entregou um projeto espetacular. O problema é quando não tem. Aí vem essa questão: será que ele vendeu muito mais do que realmente ele tinha capacidade? sim. Como a gente tem profissionais que não trabalham 10 dias numa empresa e pedem para sair, mas É. não por falta de competência no cargo, mas por uma falta de qualificação no momento da entrevista. Eu não questionei, eu não perguntei, eu não sei se eu iria me adaptar.
Ou será que vendeu muito mais do que realmente era? E aí fica até difícil justificar esse motivo de saída para outra entrevista que você vai participar. Qual que foi o motivo, realmente, né? Muitas pessoas perguntam: "Nossa, mas por que que surge essa pergunta dentro do processo seletivo?" Mas ela é extremamente essencial para entender também se você é uma pessoa que saiu por um problema de relacionamento, se você é uma pessoa que saiu por um problema de conflito interno, né? Então essa pergunta ela é realmente importante por essas razões e para tentar pegar ali, né, uma possível falta, se foi uma falta de adaptação, se você não foi compatível com a empresa, se foi um projeto específico que tinha um prazo ali para finalização, se foi um freelance. Então essa pergunta ela surge por esse motivo também, né? Sim, isso É faz importante diferença. também, falando em relação ao processo seletivo, que o candidato não tenha medo de fazer perguntas, né, para o recrutador, porque a gente vê muito disso, né, de alguns clientes que saem ainda com dúvidas, né, perguntas simples que poderia facilmente ser esclarecido, né, Salário. salário. Uhum. Quantas vezes a gente se depara com Sim, isso? Ah, eu não perguntei o salário, podia? Gente, você está indo trabalhar, desculpa, a maioria das pessoas trabalha por uma questão financeira, não é meramente porque eu gosto daquela área, eu preciso do salário. Então é uma pergunta super pertinente e as pessoas acham que não Sim. podem fazer. Sim, e muitas pessoas também ficam nessa: "Ah, não, o que que eu tenho que perguntar?" O que for sincero. Qual é a sua dúvida sincera? O que você quer saber daquela Sim, empresa? Então é isso que você deve perguntar. Não existe perguntas prontas também, né. Eu sempre acabo batendo na mesma tecla de trazer respostas e perguntas prontas, porque o recrutador ele já sabe todas sim, as prontas, e ele sabe quando é uma dúvida sincera e quando é uma pergunta só para perguntar, porque é importante fazer uma pergunta dentro de um processo seletivo, sem né? dúvida. Pegando esse gancho, a gente muda um pouco o foco. A gente também tem muitas empresas que vendem, né, que dentro da empresa é um paraíso, e quando a pessoa chega para trabalhar, a história é outra, né? Então a gente tem esses dois lados, né, em Uhum. relação ao processo em si. Como que aquele candidato, no momento em que ele tiver, não só se candidatando na oportunidade ou fazendo a sua indicação ali, como até mesmo no processo seletivo. Porque hoje a gente sabe que não é somente uma entrevista, que tem várias etapas, tem inclusive a parte técnica, né, que Uhum. você comentou, Ti. Eh, como que a gente identifica isso? Antes de vocês me responderem, eu acho que eu quero deixar aqui para vocês uma informação que é muito importante, que faz muita diferença. Não foquem no título da vaga, tá? Leiam a vaga, leiam a descrição da vaga. As duas estão aqui de prova. Nós tivemos um processo onde uma vaga estava determinada como gerente de tecnologia, tá? E quando você abriu o descritivo da vaga, ela se tratava de uma vaga de gerente de uma costuraria que seria responsável por 11 costureiras? sim. Sim. Então, leiam. Não façam meramente o cadastro por conta de um título. Ali a gente já tem uma informação que não bate muito bem, você já fique com um pé atrás. Mas entrego a pergunta para vocês: como que o candidato se protege desse tipo de processo? Tá. Eu acho essa pergunta muito válida, porque muitas vezes, né, igual a Gi falou, o candidato ele tem medo de perguntar para o recrutador. Eu acho que é na conversa que ele capta isso, porque um selo de LGPD não garante nada, né? Hoje a gente vê empresas que tenham selos que, quando o candidato ele realmente vai trazer a experiência, não é nada daquilo, né? Então acho que é na conversa. Faça perguntas como: por que que a última pessoa saiu da função? Pesquisar sobre a empresa Pesquisar também. sobre a empresa, né? Tentar entender ali quais foram as últimas pessoas, essa movimentação da empresa Sim, também. Se foi por uma questão de layoff, se foi por uma questão. Tenta pesquisar também qual é a avaliação, né, dos ex-funcionários.
quanto à empresa. Hoje no Google a gente encontra isso de uma forma muito prática, em alguns Sim. sites, até muitas vezes no próprio site da empresa tem avaliações ali, né, Uhum. dos funcionários. Muitas vezes os funcionários postam as insatisfações no LinkedIn. Então a gente consegue entender isso, mas eu acho que é na conversa. Qual é a abordagem da empresa? Através da abordagem da empresa dentro do processo seletivo, você já entende um pouco da cultura. E por que eu falo sobre a abordagem? Porque a gente hoje recebe muitos feedbacks também dos nossos clientes que participam de alguns processos que, assim, sinceramente, é feito perguntas absurdas, cabulosas, né? Semana passada, uma cliente estava me trazendo que perguntaram para ela qual era a religião dela e se ela era praticante. Que peso isso tem dentro do processo seletivo? Por que que a empresa precisa saber disso? Isso não é algo mais confidencial, pessoal? Que impacto isso vai trazer? Então, a partir dessas perguntas invasivas, né, que para mim é totalmente invasivo, você já consegue captar um pouquinho da cultura. Mas acredito que a grande maioria dos candidatos, eles ficam tão presos em preciso suprir as expectativas, eu preciso ser bom, que ele esquece de observar. Sim. E a gente tem a questão do imediatismo. Eu Sim. Sim, preciso do emprego. Então, sim. até que ponto realmente eu vou avaliar aquela oportunidade? A gente tem o fato também da pergunta feita para um dos nossos clientes na última etapa do processo: quais foram os 3 últimos livros que você leu? E me faça um resumo do livro que você mais gostou. Pra quê, Eu né? acho que não tem impacto para a vaga na qual ele iria ocupar, se tratando de uma oportunidade mais voltada para uma gestão industrial, né? Então, não tem esse impacto como um todo para esse processo, né? É algo muito mais pessoal, eu concordo plenamente com você, Ti. São perguntas que não vão mudar o processo. Uhum. E a gente tem também alguns pontos que eu acho que é importante a gente levar em consideração como candidato. Eu não posso naquele dia e naquele horário. Eu peço uma outra data. E fica uma resistência gigantesca por parte da empresa. Eu informo que a minha pretensão salarial é tal. Eu vou para a entrevista, eu pergunto e ninguém me responde qual é o salário. Quando chega na última etapa, o salário é metade do que eu falei da minha pretensão. Então, assim, será que dentro do processo seletivo a gente já não consegue tirar algumas informações pequenas que já dão um impacto do que pode ser aquela empresa? Empresa que não quer apresentar carta proposta? Pois é. Tomando esse cuidado desde o início, a gente evita algo que a gente até conversou num episódio anterior, né? Que é a insatisfação, a frustração, Sim, né? sim, com toda E certeza. outra, do mesmo ponto em que a gente tem um lado onde o candidato que se vende muito e não entrega não consegue se manter o emprego, a gente também tem um lado da empresa que se vende muito, não entrega e não retém candidatos. Então tem esses dois lados, né? Então eu acho que é mais uma questão de entender realmente, né, um pouquinho sobre você do lado do Sim, candidato, tentar ser sincero ali na sua questão, o que você sabe, o que você não sabe, não tem problema dizer eu não sei, mas para mim não tem problema nenhum ir atrás da informação. E também não é só dizer um não sei. Eu acho que precisa desse olhar de, olha, eu não sei nesse momento, mas se você me der a oportunidade, eu corro atrás e eu aprendo. E também um olhar da empresa, ser sincera, olha, nesse momento a gente não consegue chegar na remuneração que você pede, mas a gente pode negociar e daqui uns 6 meses a gente pode conversar novamente? sim. É a transparência, né? Eu acho que isso que acaba captando e retendo para os dois lados, a transparência, a verdade. Sim. E para a empresa, eu acho que o impacto acaba sendo um pouco maior, porque Uhum. hoje a gente sabe que rede social todo mundo posta tudo, né? Por favor, LinkedIn não é uma rede social convencional, então lembrem-se disso, é uma rede profissional. Mas a gente sabe que a gente se depara com muita coisa, e as pessoas não deixam de fazer essas postagens, elas não deixam de colocar, né, a avaliação delas Sim. sobre aquela empresa. Então você acaba perdendo a credibilidade. Existem muitas empresas hoje que a empresa posta uma vaga e você vai ver os comentários são
péssimo sobre aquela empresa, o serviço daquela empresa, né? Então você realmente perde a credibilidade num processo Sim. como um todo. E às vezes é uma solução muito simples, né? Às vezes o problema tá na falta de feedback, né? Às vezes o problema está tanto a empresa em receber feedback de quem está no dia a dia, quanto do funcionário receber um feedback e acolher isso como, não, eu entendo, realmente preciso mudar esse ponto, realmente olhar para dentro, né? Então, olhando para esses dois lados, muitas vezes, não é todos os casos, claro, mas muitas vezes é uma questão de conversar, diálogo, transparência, sinceridade. Algo que a gente vê muito das empresas é respostas automáticas, né, de retornos negativos, Sim. né? Sim, Isso realmente deixa o cliente ou o candidato muito frustrado. E é algo que a gente incentiva que o cliente faça. Pergunte o porquê não, né? sim. Me dá um motivo para que eu possa melhorar, né? É para entender o que realmente ele errou, quais foram os pontos que faltaram nesse processo. Eu acho que é uma coisa até que a gente já conversa bastante, né, Gi? É, cada pessoa é única. Sim, E do mesmo jeito, perdão, que do lado de cá existe uma pessoa, do lado de lá também. Também. Então, pode ser que naquele momento não era essa atrás daquela resposta expectativa. automática tem um motivo, né? Tem uma pessoa. Exatamente, exatamente. E assim, é um processo, é o olhar humano. Eu esperei esse olhar quando eu estava procurando a Sim. oportunidade, A né? gente já esteve dos dois lados, né? Exatamente. A gente já esteve do lado da pessoa que busca e da pessoa que contrata. Então, assim, acredito que seja mais fácil entender as duas dores ali, dos dois Uhum. lados. Eu acho que isso é um impacto que existem para ambos os processos, mas eu acho que principalmente com a transparência hoje, a facilidade de acesso que nós temos hoje, isso acabou realmente ficando mais ameno para que as pessoas alcançassem esses resultados. E infelizmente as empresas acabam passando por maiores dificuldades por isso. Uhum. Claro, a gente tem as dificuldades, aqui mesmo a gente já enfrentou essas dificuldades de profissionais que prometeram muitas coisas para gente dentro do processo e que no final das contas acabam não entregando. Não é o que a gente esperava, mas é o que a pessoa prometeu. Uhum. Porque é bem o que você começou falando, de quando a pessoa não sabe e ela entrega, cara, é uma expectativa gigantesca, a gente fica muito contente. É só você falar, eu entrego sim, mas deixa eu entender como funciona, para eu entender até que ponto eu vou e o que eu consigo entregar. Isso faz muita diferença, né? Acho que esse é um processo muito mais tranquilo para se fazer. E mesmo que durante o processo da entrevista você conte do seu trabalho, seu dia a dia, suas responsabilidades, no seu ambiente de trabalho, você pode conversar, você pode e deve tirar dúvidas. Frase roubada. Se está em dúvida, se pergunta ou não, pergunte. Não deixe de perguntar. Sente, converse com a pessoa que ou é seu par ou é seu gestor. Seja transparente. Isso faz muita diferença. É claro que a gente vai se deparar com empresas que não vão ter essa cultura, que a gente vai, né, ter um problema aí com uma liderança mais tóxica, uma dificuldade de comunicação. A gente sabe que tem. Quantas vezes a gente já se deparou com profissionais que vieram trabalhar com a gente e que tinham essa Sim. dificuldade de falar com a gente, porque vieram de empresas que onde ela falava, ela era extremamente, né, massacrada. Então, é uma quebra de barreira também que a gente sabe que quando você se depara com uma empresa que tem essa facilidade de comunicação, as pessoas ficam Sim. impactadas, né? É que aceitar um cargo de gestão também, você não deve visar só o salário, só o cargo ali no seu LinkedIn e no seu currículo. É extremamente importante gostar de gente.
extremamente importante, porque se você já sabe que você é uma pessoa que não gosta de pessoas, você já entende que gestão não é uma posição para você. O mercado está aberto para várias possibilidades. Tem especialista, tem consultor, tem analista, tem várias possibilidades. Então, não aceite um cargo de gestão. Não é nem por uma questão de preparo ou não, porque eu acredito que o preparo ele acontece muitas vezes ali no dia a dia, né? Mas é sobre gostar de pessoas também. Sim, isso faz muita diferença. Meninas, obrigada de novo pelo tempo de vocês. A gente se vê em breve para mais um episódio. Se vocês Obrigada, tiverem Tá. alguma mensagem, por Obrigada, favor. tá? Bom, eu acho que o nosso papo ele foi muito interessante, assim, a gente conseguiu abordar vários temas, né? E um ponto aí para candidatos e tanto para empresas é sejam sinceros, transparentes e dialoguem, conversem. Eu acho que essa é a principal chave para o sucesso de ambos. Sem dúvida É nenhuma. isso aí, faço minhas suas palavras. Gente, obrigada de novo por todos que ficaram aqui até o momento. Não esqueçam, curte, comenta, compartilha, liga o sininho, não perde nenhum dos nossos episódios. Se vocês tiverem ideias de profissionais que vocês gostariam de estar aqui comigo na mesa, ou até mesmo temas que vocês achem importantes, por favor, coloquem nos comentários. É um prazer ter vocês aqui e a gente se vê em breve.